O anime se inicia mostrando um jovem chamado Orhun treinando sozinho, colocando à prova sua técnica com a espada para confirmar se não havia perdido o ritmo. Após enfrentar e derrotar alguns monstros, ele chega à conclusão de que sua habilidade continuava afiada. Durante o combate, Orhun reforça o próprio corpo com feitiços de suporte, aplicando melhorias físicas e encantamentos que deixam a lâmina ainda mais afiada. Esse tipo de magia costuma ser usado para auxiliar aliados dentro de um grupo, sendo raro ver um espadachim lançando esse tipo de feitiço em si mesmo. Ainda assim, esse era um método de luta único, criado e aperfeiçoado por ele ao longo do tempo. O ponto negativo é que as suas magias de suporte permanecem ativas por apenas 180 segundos, o que obriga Orhun a renová-las sem parar, repetindo o processo a cada 3 minutos para não perder o efeito. A narrativa então retorna algumas horas no passado, mostrando o momento em que Orhun foi expulso do grupo do herói por Oliver, seu amigo de infância. Anneli e Derek se mostram ainda mais duros, afirmando sem rodeios que Orhun estava sendo descartado por ser fraco e por atrapalhar o progresso do grupo. A equipe que ele e Oliver haviam formado 8 anos antes cresceu rapidamente, alcançando o rank S e se tornando o primeiro grupo a chegar ao 94º andar do Grande Labirinto do Sul. Por causa dessa conquista, passaram a ser conhecidos como o Grupo do Herói. Oliver explica que só recentemente eles perceberam o quanto um usuário de magia de suporte era realmente essencial. Durante uma missão em conjunto realizada no mês anterior, tiveram contato com outros grupos e puderam observar o nível impressionante dos magos de suporte deles, que se mostraram muito mais eficientes e poderosos do que Orhun. Tentando se defender, Orhun explica que sua magia de suporte realmente não podia competir com a de um especialista, já que sua função principal sempre foi lutar com a espada. Ele só começou a aprender esse tipo de feitiço porque percebeu que o grupo precisava de alguém que cumprisse esse papel. Mesmo assim, nenhum dos companheiros demonstra interesse em ouvir suas razões, deixando claro que já haviam contratado outra pessoa para assumir a posição de suporte no lugar dele. Diante disso, Orhun decide aceitar a saída do grupo sem insistir mais. Enquanto se afastava da sala, Anneli comenta de forma debochada que pessoas como Orhun costumavam ser chamadas de pau para toda a obra. Já no presente, Orhun reafirma sua determinação em se tornar mais forte como um espadachim mágico, decidido a nunca mais ser chamado de pau para toda a obra. Ele chega até uma sala com um cristal de teletransporte e registra ali seu ponto de retorno, garantindo que na próxima vez que entrasse naquela masmorra, começaria a partir daquele andar. Nesse instante, um grupo aparece correndo em pânico, dizendo que precisava fugir porque não conseguiriam enfrentar os orcs que haviam encontrado. Eles comentam que acabaram deixando para trás uma garota que tinha acabado de entrar no grupo e, segundo o líder, aquilo teria sido um sacrifício necessário para salvar os outros membros. Ao ouvir isso, Orhun sente a raiva tomar conta, já que conhecia muito bem a dor de ser abandonado por quem deveria estar ao seu lado. Ele repreende o grupo duramente, questionando a atitude deles, e exige saber exatamente onde haviam deixado a garota. Enquanto isso, a jovem luta para sobreviver, cercada pelos orcs e tomada pelo desespero. Orhun consegue chegar a tempo e intervém antes que algo pior aconteça. Ao observar a forma como ele lutava, a garota fica confusa, sem conseguir entender se ele era um espadachim ou um mago de suporte, já que até então sempre acreditou que cada aventureiro seguia apenas uma classe. Ela nunca tinha visto ninguém combater daquele jeito. Em poucos minutos, Orhun elimina todos os orcs que haviam sido atraídos para aquele local, encerrando o confronto de forma decisiva. Orhun se aproxima e pergunta se a garota estava bem. Assim que escuta isso, ela não consegue segurar as emoções e começa a chorar, deixando todo o medo que vinha acumulando sair de uma vez. Já do lado de fora da masmorra, depois de se acalmar, ela agradece pela ajuda e se apresenta como Sofia Claudel. Ao ouvir aquele sobrenome e observar com mais atenção o brasão bordado no manto dela, Orhun reconhece imediatamente de onde ela vinha. Em seguida, ele também diz seu nome. Sofia então pede, de forma educada, que ele aceite jantar com ela como forma de agradecimento. A princípio, Orhun pensa em recusar o convite, mas acaba aceitando. Quando chegam ao restaurante, Orhun observa a placa na entrada, que trazia o símbolo de um coelho, e isso confirma sua suspeita. Sofia claramente fazia parte dos coelhos de prata do céu noturno,
um dos clãs mais influentes do reino de Norritant. Já dentro do local, Sofia acaba encontrando sua irmã mais velha. Assim que vê o rapaz ao lado dela, a irmã demonstra ciúmes e questiona quem ele era, lembrando que Sofia ainda era muito jovem para estar acompanhada de um possível namorado. No entanto, ela já o conhecia. Assim como Orhun também reconhece quem ela era. Selma Claudel era a líder do grupo de Rank S mais forte dos Coelhos de Prata, além de ser considerada a maga de suporte mais poderosa de todo o reino. Também foi Selma quem idealizou o sistema em que cada integrante de um grupo deveria ter uma função bem definida: atacantes responsáveis por derrotar os inimigos, defensores encarregados de resistir aos ataques na linha de frente e magos de suporte para fortalecer e auxiliar os aliados. Era justamente essa mesma Selma, a maga de suporte excepcional, com quem Orhun havia sido comparado no passado, sendo esse um dos motivos que levaram à sua expulsão do grupo do herói, já que não era visto como alguém tão brilhante quanto ela. Selma se dirige a Orhun com um tom frio, perguntando se ele estava se interessando por sua irmã mais nova, que tinha 14 anos. Sofia rapidamente desfaz o mal-entendido, explicando que havia sido salva por ele. Mesmo assim, Selma estranha o fato de Sofia ter entrado no labirinto sozinha, pois havia dito que o clã só faria a incursão no grande labirinto no dia seguinte. Ainda assim, ao ver que a irmã estava segura, ela decide não repreendê-la naquele momento. Depois disso, Selma pede desculpas a Orhun pela forma como falou, e os três se sentam para conversar enquanto fazem a refeição. Durante a conversa, Selma comenta que não o via desde a missão conjunta realizada no mês anterior. Curiosa, Sofia pergunta de onde eles se conheciam, e Selma explica que Orhun era um membro famoso do grupo do herói. Ao ouvir isso, Sofia se levanta nervosa, claramente abalada por estar tão próxima de alguém com essa reputação. Orhun tenta tranquilizá-la, explicando que já não fazia mais parte daquele grupo. Selma se mostra surpresa com a decisão do grupo de deixá-lo sair, comentando que não fazia sentido dispensar alguém tão talentoso sem tentar mantê-lo. Orhun opta por não revelar o verdadeiro motivo de sua saída. Pouco depois, Selma decide convidá-lo para participar de uma expedição de treinamento que o clã realizaria depois de amanhã, prometendo uma boa recompensa por sua ajuda. De início, Orhun recusa o convite, mas Sofia passa a pedir insistentemente que ele aceite participar. Diante disso, Orhun pede um tempo para pensar sobre a proposta. Selma concorda e entrega a ele o endereço do local onde deveria comparecer caso decidisse aceitar. Naquela mesma noite, Orhun visita a apotecária de seu avô. O senhor agradece, dizendo que a loja vinha recebendo muitos clientes graças às recomendações feitas por Orhun. O garoto se desculpa, explicando que havia saído do grupo e que talvez não conseguisse mais divulgar a loja como fazia quando fazia parte de um grupo famoso. Mesmo assim, o avô agradece, afirmando que tinha muito orgulho dele, pois sabia o quanto Orhun lutou para chegar até ali. Para ele, independentemente de estar ou não naquele grupo, Orhun certamente encontraria seu próprio caminho. 2 dias depois, logo ao amanhecer, Orhun se dirige ao local combinado para participar da expedição mencionada por Selma. A jovem o conduz para o interior da mansão, e assim que entram, Orhun conhece Vince Briars, o líder dos Coelhos de Prata do Céu Noturno. Orhun se sente honrado por estar diante do comandante de um clã tão conhecido, mas não demora a ir direto ao ponto e questiona como a expedição de treinamento será organizada. Vince pede que Selma fique responsável por explicar tudo. Ela conta que o objetivo é avançar do 1º até o 51º andar do Grande Labirinto do Sul em apenas 3 dias, detalhando como pretendem dividir o ritmo entre avanço e descanso ao longo do percurso. Enquanto fala, surge um flashback do momento em que Selma contou a Vince que Orhun havia deixado o grupo do herói. Vince comenta que aquilo representou uma perda enorme para aquele time, afirmando que sem Orhun eles jamais alcançariam o mesmo nível de força. Selma concorda. Mesmo que a magia de suporte de Orhun fosse considerada abaixo da média, a velocidade com que ele lançava encantamentos superava a dela em várias vezes. Além disso, ele possuía uma mente estratégica, capaz de analisar cada situação e oferecer o suporte mágico no instante exato, tudo o que um verdadeiro suporte precisava ter. Vince demonstra surpresa por terem deixado alguém tão talentoso sair do grupo. Selma acrescenta que, com isso, os Coelhos de Prata agora tinham a chance de voltar ao topo. Retornando ao presente, Orhun questiona o motivo de apenas 5 aventureiros experientes terem sido designados para cuidar de tantos novatos.
Em um cronograma tão apertado, ele acredita que contratar aventureiros de rank A reduziria bastante os riscos envolvidos. Selma responde que, se tudo fosse fácil demais, não haveria aprendizado. Para ela, enfrentar dificuldades é essencial para o amadurecimento dos novatos. Orhun percebe que aquela não é a verdadeira razão e sente que algo está sendo escondido, mas ainda assim decide aceitar o trabalho. Vince agradece e informa que a recompensa será de 2 moedas de ouro imediatamente, com mais 10 moedas caso a missão seja concluída com sucesso. Orhun demonstra surpresa e questiona se aquilo não seria exagerado, já que aquela quantia seria suficiente para cobrir um ano inteiro de despesas. Selma afirma que esse é exatamente o valor que eles acreditam que ele merece. Em seguida, ela se despede, dizendo que estará esperando por ele na missão do dia seguinte. Na manhã seguinte, Orhun se encontra com Selma, Sofia e o grupo de estudantes. Ele elogia a roupa de Sofia, o que faz a garota ficar completamente corada. Selma reage com ciúmes e pergunta se Orhun tem namorada ou algo parecido. Ele responde que não, explicando que está acostumado a conversar com mulheres porque no grupo do herói havia várias e todos moravam juntos. Sofia então pergunta onde Orhun está hospedado atualmente e ele responde que está ficando em uma pousada. Selma logo questiona a irmã sobre o motivo daquela pergunta, insinuando se ela estaria pensando em visitá-lo. Sofia, visivelmente envergonhada, nega rapidamente. Mudando de assunto, Selma chama Orhun para apresentá-lo aos outros aventureiros que ficarão responsáveis por supervisionar os novatos. Orhun se apresenta como um atacante de linha de frente. O rapaz de cabelos pretos se chama Anthem e atua como defensor. O loiro se chama Bernard, também defensor, e a garota é Cat, uma curandeira. Orhun estranha o fato de ser o único atacante do grupo, percebendo que caso tivesse recusado a missão, não haveria ninguém para ocupar essa função. Selma se lembra da conversa que teve com Vince. Ela havia sugerido colocar Orhun no primeiro esquadrão, mas Vince discordou, já que Orhun exercia o mesmo papel de suporte que ela. Por isso, Selma está ansiosa para ver se ele conseguirá se sair bem como atacante. Os Coelhos de Prata estão estagnados há 1 ano e precisam encontrar uma maneira de recuperar o prestígio que perderam. Selma reúne o grupo para cumprimentar os novatos. Ela faz um discurso com o objetivo de acalmá-los, já que muitos demonstram nervosismo, e anuncia que trouxe um aventureiro extremamente poderoso, alguém que já alcançou o 94º andar, um nível que nem mesmo os Coelhos de Prata conseguiram atingir. Em seguida, apresenta Orhun como um ex-membro do grupo do herói, o que aumenta consideravelmente a confiança dos estudantes. Logo após, Selma anuncia o início da expedição. Ela se aproxima de Orhun e pede que ele acompanhe o 10º grupo, considerado o mais promissor entre os novatos dos Coelhos de Prata. Orhun se dirige até o 10º time e se apresenta. Ao notar que o grupo tem apenas 3 integrantes, ele pergunta se alguém está atrasado. O garoto de cabelos loiros responde que não. Orhun estranha, já que é incomum um grupo de novatos ter tão poucos membros. O rapaz explica que isso acontece porque ninguém consegue acompanhá-los, e por isso permanecem apenas os 3. Orhun pede que cada um se apresente. O loiro se chama Logan Hayward, líder do 10º time. Ele atua como suporte e afirma com confiança que um dia irá superar Selma. A próxima é Caroline Inglot, uma defensora. Orhun comenta que ela não usa armadura, algo incomum para alguém nessa função. Caroline explica que é uma defensora que prefere esquivar e eliminar os monstros, evitando ser atingida enquanto derrota o maior número possível de inimigos. Orhun observa que esse estilo exige muita experiência em combate e questiona se ninguém do clã tentou impedi-la. Logan responde que houve oposição, mas ela simplesmente ignorou. Orhun passa a enxergar aquele grupo como bastante problemático. Por fim, Sofia se apresenta como uma atacante de retaguarda, uma maga. A cena passa para o interior da masmorra. Caroline questiona o motivo de alguém que fazia parte de um grupo tão renomado como o grupo do herói estar participando da expedição de um clã, que poderia facilmente ser visto como rival. Orhun rebate perguntando se ela não tinha prestado atenção no que Selma havia explicado antes, deixando claro que ele não fazia mais parte daquele grupo. A garota demonstra surpresa ao descobrir que ele saiu do grupo, afinal, o grupo do herói era admirado por praticamente todo mundo. Curiosa, ela continua perguntando o que teria levado Orhun a se afastar, mas ele deixa claro que não pretende falar sobre isso. Diante da recusa, Caroline muda de assunto ao lembrar que Sofia havia comentado que alguém incrível iria acompanhar a expedição naquele dia. Ela então pergunta se Sofia estava se referindo a Orhun.
Sofia confirma, dizendo que foi ele quem a salvou e que sua força era fora do comum. Ela ainda comenta que sua irmã garantiu que nada de ruim aconteceria enquanto Orhun estivesse com eles. Caroline concorda, afirmando que era reconfortante saber que havia alguém tão forte acompanhando o grupo. Enquanto seguem avançando pela masmorra, alguns monstros do tipo lobo surgem pelo caminho. Orhun reage rapidamente e os derrota com facilidade usando um feitiço de armadilha. Aquela estratégia se mostra extremamente eficiente para lidar com inimigos que aparecem pela retaguarda, permitindo que o grupo economize tempo e evite distrações desnecessárias. Como o objetivo era alcançar o andar determinado dentro de 3 dias, perder tempo com ataques inesperados poderia comprometer toda a expedição. Depois de um tempo, o grupo finalmente chega ao 20º andar. Durante o trajeto, Orhun vinha observando atentamente os estudantes e admite para si mesmo que eles o surpreenderam. Ele havia julgado Logan apenas como um novato arrogante, mas agora reconhecia que ele era bastante competente como suporte. Se Logan conseguisse melhorar sua resistência física, teria condições de apoiar tranquilamente um grupo de rank A. Ainda assim, Orhun percebe que ele não sabia liderar nem dar ordens durante o combate, algo essencial para um encantador. Mesmo assim, ele acredita que isso poderia ser aprimorado com mais experiência. Caroline também demonstra grande habilidade em combate, mas Orhun identifica 2 problemas claros em sua atuação. O primeiro é o fato de ela partir para o ataque assim que avista um monstro, sem analisar a situação. O segundo é o uso exclusivo de 2 adagas. Embora as armas combinem com seu estilo de luta, ele pensa que talvez não ofereçam poder ofensivo suficiente para proteger adequadamente o grupo. Sofia não se destaca tanto quanto Caroline e Logan, mas ainda assim mostra um nível bem acima do de um iniciante comum. Ela aparenta ser tímida, algo que Orhun acredita que irá desaparecer conforme ela se sentir mais à vontade com os outros membros da equipe. Mais à frente, os aventureiros contratados pelo clã já estavam finalizando a batalha contra o chefe do 20º andar. Selma agradece pelo bom trabalho realizado e orienta os estudantes a se prepararem para seguir rumo ao 21º andar. No entanto, após registrarem a conquista daquele andar em seus cartões da guilda, decidem encerrar a expedição por ali naquele momento. Um por um, os estudantes fazem o registro em seus cartões. Já fora do labirinto, Selma pergunta a Orhun o que ele achou da experiência como acompanhante. Ele responde que, assim como ela havia comentado antes, o Grupo 10 possuía muito potencial. No entanto, ele também aponta que o trabalho em equipe ainda era fraco. Orhun comenta que ficou especialmente preocupado com Caroline. Selma responde dizendo que, na verdade, Caroline já havia melhorado bastante em comparação ao que era antes. Após a conversa, Selma se despede e segue seu caminho. Na manhã seguinte, assim que acorda, Orhun se depara com uma notícia que o deixa perplexo. A manchete de primeira página falava sobre o grupo do herói e anunciava que eles haviam contratado um novo encantador. Em outras palavras, a informação deixava claro para todos que Orhun tinha sido expulso do grupo. Ele sente uma forte frustração, pois esperava que mantivessem tudo em sigilo, considerando os muitos anos em que lutaram lado a lado. Tentando deixar isso de lado, Orhun se arruma e segue para o ponto de encontro. No caminho, acaba sendo abordado por Luna, uma antiga companheira de equipe. Ele se lembra de que, mesmo quando os outros começaram a tratá-lo com frieza, ela sempre foi a única que continuou agindo com gentileza. Quando foi expulso, Luna não estava presente, pois havia saído para resolver assuntos relacionados à família. Orhun pensa que, se ela estivesse lá naquele momento, talvez tudo tivesse sido diferente. Luna diz que veio perguntar se ele não poderia voltar para o grupo. Orhun já esperava por aquela pergunta, pois sempre soube que ela o valorizava muito. Ele então questiona se aquele pedido representava a vontade de todo o grupo, afirmando que tinha dificuldade em acreditar nisso depois do que leu no jornal naquela manhã. Ela responde que não, deixando claro que o pedido vinha apenas dela. Ainda assim, garante que, se ele aceitasse voltar, faria o possível para convencer os outros. Orhun responde que depois da publicação daquela matéria, não havia mais como retornar. Além disso, ele afirma que também não tinha mais vontade de voltar. Luna se desculpa, dizendo que ainda não havia lido o jornal e por isso não sabia o que havia sido divulgado. Ela segura a mão de Orhun e lembra da promessa que haviam feito de terminar o grande labirinto juntos. Essas palavras pegam Orhun desprevenido. Ele responde dizendo que aquela promessa
havia sido feita entre ele, Oliver e ela. No entanto, foi o próprio Oliver quem o expulsou do grupo, tornando impossível que aquela promessa fosse cumprida. Ele diz que lamenta a situação e se vira indo embora. Enquanto caminha, Orhun reflete que também desejava que os três pudessem voltar a ser como antes. Ele realmente queria ter cumprido aquela promessa, mas entende que agora não havia mais como voltar atrás. Ao se aproximar da entrada da masmorra, Orhun passa a refletir sobre o motivo de aquele artigo ter sido publicado justamente naquele momento. Em sua mente, surge a dúvida sobre quantos alunos ainda seriam capazes de confiar nele durante a expedição depois daquilo. A situação o incomodava mais do que gostaria de admitir. Quando finalmente chega ao local, ele percebe que vários alunos comentavam entre si, dizendo que ele havia sido expulso do grupo por ser fraco. Mesmo assim, Orhun os cumprimenta de forma educada, mas as respostas vêm frias, sem qualquer entusiasmo, algo completamente diferente do clima que havia no dia anterior. Pouco depois, Selma aparece correndo e pede desculpas a Orhun. Ela explica que não sabia que ele tinha sido expulso do grupo e que, por isso, acabou usando seu exemplo para motivar os outros alunos. Orhun responde que estava tudo bem e que ela não precisava se desculpar. Ele reforça que, independentemente da situação, daria o melhor de si durante a expedição. Bernard então afirma que confia em Orhun, lembrando que é um fato incontestável que ele conseguiu chegar ao 94º andar da masmorra. Os outros instrutores concordam, comentando que apenas esse feito já era impressionante o suficiente, razão pela qual não estavam preocupados. Selma complementa, dizendo que ele havia feito um ótimo trabalho no dia anterior e que bastava repetir o mesmo desempenho naquele dia. Orhun se dirige ao seu grupo e os cumprimenta, perguntando se eles tinham visto o jornal daquela manhã. Sophia e Caroline dizem que o jornal estava cheio de mentiras. Logan, por outro lado, questiona se o que estava escrito era verdade. Orhun responde que, em parte, sim. Ele explica que, se Logan queria saber se ele era fraco demais, a resposta era positiva, e que por esse motivo, ele não era o herói que todos imaginavam. Em seguida, pede desculpas por isso. Sophia rebate imediatamente, afirmando que ele era forte sim, lembrando que ele havia derrotado sozinho mais de uma dúzia de orques em um instante. Orhun responde dizendo que, mesmo não sendo o herói que pensavam, ainda era forte o suficiente para levá-los até o 51º andar com segurança. As garotas demonstram confiar totalmente nele, mas Logan se sente enganado, achando que foi tolo por ter ficado animado ao descobrir que fazia parte do grupo do herói. Já dentro do labirinto, no 21º andar, Orhun pensa consigo mesmo que, naquele dia, avançariam até o 35º andar. Ele também se lembra de que os instrutores não dariam nenhuma orientação até chegarem aos andares intermediários, a partir do 31º andar. Até aquele momento, os novatos avançavam por conta própria, da mesma forma que no dia anterior. Caroline assumia o papel de defensora, enquanto Sophia atacava. Orhun elogia as duas e sente alívio ao perceber que elas ainda confiavam nele, embora Logan continuasse distante. Dessa maneira, passo a passo, o grupo chega ao piso 31. A partir dali, Orhun fica mais atento, pronto para começar a dar instruções. Ele pede que todos aguardem, avisando que havia detectado monstros à frente. Logo em seguida, vários goblins começam a aparecer. Orhun ordena que Caroline os distraia, e ela avança para o combate corpo a corpo. Ao mesmo tempo, Sophia fica responsável pelo orc. Orhun então ordena que Logan utilize sua magia de apoio. Antes mesmo que ele termine de falar, Logan se antecipa e concede um aumento de agilidade. Embora Orhun perceba que Logan está indo bem, para Logan aquelas instruções pareciam básicas demais. Caroline consegue lidar com os goblins sem grandes dificuldades, mas Sophia acaba ficando paralisada diante do orc. Logan se pergunta o que ela estava fazendo e se lembra de que, poucos dias antes, ela havia sido atacada por orcs, imaginando que aquilo ainda pudesse ser um trauma. Acima de tudo, Logan se questiona por que Orhun não demonstrava intenção de ajudá-la. Ao ver o orc se aproximar, Logan decide intervir. Nesse instante, Orhun usa sua magia de apoio para reduzir a velocidade do orc. Em seguida, ele se aproxima de Sophia para acalmá-la, garantindo que tudo ficaria bem, pois ela tinha seus companheiros ao lado e também podia contar com ele. Essas palavras fazem com que Sophia se sinta mais segura. Ao se concentrar, ela consegue conjurar uma lança de fogo e derrota o orc com facilidade. Todos ficam impressionados com a cena.
Orhun destaca que Sofia era capaz de utilizar magia de nível avançado, enquanto Caroline a parabeniza pelo feito. Logan, no entanto, continua refletindo sobre o que acabou de acontecer. Confuso, ele se pergunta quem Orhun realmente era. Ele havia visto claramente Orhun usar magia de lentidão no orc, então não conseguia entender como alguém assim poderia ter sido expulso do grupo dos heróis por falta de habilidade. Algum tempo depois, o grupo chega ao 35º piso, onde se depara com uma tarântula da morte. Logan acredita que o grupo não era forte o suficiente para enfrentar aquele monstro. Mesmo assim, Orhun começa a dar instruções. Ele ordena que Logan aumente a agilidade e a resistência de Caroline, além de fortalecer a magia de Sofia. Logan se surpreende ao perceber que Orhun continuava dando orientações claras e precisas. No momento em que estava prestes a aplicar sua magia de apoio em Caroline, ela sai correndo em direção ao inimigo. Logan tenta acompanhá-la, mas Orhun o impede. Orhun avisa que, se Logan fosse para a linha de frente, estaria em desvantagem. Em seguida, ordena que Caroline pule e ataque as costas da tarântula. Caroline segue as ordens e consegue causar um dano considerável no monstro. Depois disso, Orhun pede que ela continue chamando a atenção da criatura, mas alerta que tenha cuidado, já que se tratava de uma aranha venenosa. Logo depois, Orhun ordena que Sofia imobilize o monstro. A garota conjura uma magia de vento e consegue cortar as patas da tarântula, mudando completamente o rumo da batalha. Caroline já começa a comemorar a vitória, acreditando que tudo havia terminado, mas Orhun rapidamente ordena que Logan aumente a força e também a técnica dela. Logan questiona o motivo daquela ordem repentina, porém Orhun apenas pede que ele faça isso sem perder tempo. No mesmo instante, o monstro lança sua teia e prende Caroline. Orhun orienta que ela tente cortar a teia usando as adagas, mas apesar do esforço, Caroline percebe que não está conseguindo se soltar. Diante da situação, Orhun pede que Sofia se prepare para conjurar uma magia de lança de pedra e, ao mesmo tempo, solicita que Logan use mais um aumento de força nela. Observando que Logan, naquele momento, só conseguia manter 3 feitiços ativos ao mesmo tempo, Orhun decide agir de forma discreta. Sem chamar atenção, ele utiliza sua própria magia para afiar as adagas de Caroline. Graças a isso, ela finalmente consegue romper a teia e se libertar. Em seguida, combinando o ataque de Sofia com o esforço do grupo, a tarântula acaba sendo derrotada. As garotas comemoram animadas a grande conquista. Orhun as parabeniza pelo trabalho em equipe e pede que todos retornem. Já do lado de fora da masmorra, Selma faz um pronunciamento avisando que no dia seguinte seria o último de exploração. Ela orienta todos os jovens a descansarem bem e voltarem em boas condições. Enquanto Orhun seguia caminho para casa, Bernard e Anthem comentam que pretendiam comer alguma coisa e o convidam para acompanhá-los. Orhun se surpreende com o convite, pois percebe que eles não pareciam incomodados com a situação envolvendo seu nome. Mesmo assim, ele aceita e segue com eles. Enquanto isso, Logan pergunta a Sofia se era verdade que Orhun a havia salvado alguns dias antes. Ela confirma que sim. Logan então pergunta se ele estava sozinho naquele momento, e Sofia responde que estava. Curioso, Logan pede que ela conte mais detalhes sobre tudo o que Orhun fez, perguntando quais feitiços utilizou e como lutou. Sofia explica que ele usou uma rajada de vento e também uma magia de suporte para afiar sua espada. Além disso, conta que Orhun lutou diretamente com a espada para derrotar todos os orcs. Logan fica impressionado ao perceber que Orhun era capaz de lutar com espada, enquanto utilizava magia de apoio ao mesmo tempo. Sofia comenta que não conhece todos os detalhes, mas lembra que Orhun disse que, depois de sair do grupo dos heróis, passou de suporte para atacante. Isso deixa Logan ainda mais surpreso, pois, naquele dia, Orhun havia desempenhado um papel impecável como encantador. Ele se lembra claramente de como Orhun usou suas magias de apoio e deu instruções objetivas para o grupo. Em seus pensamentos, Logan reconhece que o julgou mal naquela manhã, já que havia se sentido decepcionado ao saber que Orhun tinha sido expulso do grupo dos heróis, e não que tivesse saído por decisão própria. Essa informação fez Logan se sentir enganado, e por isso ele havia ficado irritado. No entanto, durante a exploração daquele dia, Orhun havia reduzido a agilidade do orc sem que ninguém percebesse. Logan se recorda de que esse tipo de feitiço enfraquece o inimigo, sendo classificado como um debuff.
Ele também se lembra de já ter ouvido que nem mesmo Selma costuma usar esse tipo de magia, por ser difícil de controlar. Ainda assim, Orhun parecia utilizá-la com total naturalidade. Já na luta contra a Tarântula da Morte do 35º piso, Logan entende, pela primeira vez, a verdadeira importância das formações. Quando o defensor consegue atrair o inimigo, o atacante e o suporte ganham tempo para se preparar com calma. Esse, para ele, passa a ser o jeito ideal de pensar em combate. Porém, o que mais o impressiona é perceber que Orhun calculava exatamente o momento em que as magias de apoio dos companheiros iriam se esgotar. Orhun chegou até mesmo a prever o último ataque da Tarântula da Morte. Ele parecia antecipar cada movimento possível durante a batalha. Assim, Logan compreende que existe uma grande diferença entre ele e Orhun. Ainda assim, sua curiosidade cresce ao pensar no motivo que levou Orhun a se tornar um atacante. Caroline pergunta se Orhun realmente é forte nesse papel. Sofia responde que sim, lembrando que ele conseguiu derrotar vários orcs sozinho. Caroline acha isso incrível e pensa que gostaria de se tornar tão forte quanto ele. Sofia também compartilha o desejo de ficar mais poderosa. Ao ouvir tudo aquilo, Logan conclui que Orhun provavelmente é um verdadeiro gênio. Mesmo assim, decide que não vai desistir, pois pretende aprender tudo o que puder com ele para se tornar mais forte. A cena então muda para Orhun e seus companheiros, que aproveitam tranquilamente a refeição no restaurante dos Coelhos de Prata, apreciando o sabor da comida enquanto conversam. Bernard e Anten dizem a Orhun que naquela noite eles iriam pagar a refeição e que ele podia pedir o que quisesse do cardápio. Enquanto falava, Bernard comenta que Orhun provavelmente já havia comemorado bastante por ter feito parte do grupo do herói. Orhun responde que isso não aconteceu, explicando que ficava responsável por todo o trabalho administrativo do grupo, o que quase não lhe deixava tempo para aproveitar ou se divertir. Anthem demonstra compreensão, dizendo que sabe o quanto tarefas administrativas podem ser cansativas. Bernard acrescenta que aquele artigo nunca deveria ter sido publicado e sugere que Orhun tente simplesmente esquecer tudo aquilo. Anthem então comenta que Orhun era o encantador do grupo dos heróis, mas que quando se conheceram, ele havia dito que era um atacante. Orhun esclarece que se tornou espadachim depois de deixar o grupo. Os dois perguntam o motivo dessa mudança. Orhun explica que, no começo, ele já era um espadachim dentro do grupo dos heróis, pois desde criança sonhava em seguir esse caminho. Anthem pergunta se algum de seus pais também era espadachim. Orhun responde que sua inspiração veio do avô. Ele relembra que, muitos anos atrás, um monstro apareceu em sua vila, e seu avô, que havia sido um explorador no passado, derrotou a criatura usando apenas uma espada. Aquela cena o marcou profundamente e fez com que ele decidisse que também queria se tornar um espadachim. Diante disso, Bernard e Anthem perguntam por que ele acabou se tornando um encantador, mesmo desejando tanto seguir outro caminho. Orhun explica que tudo começou quando o grupo alcançou os pisos inferiores da masmorra. O ritmo de avanço caiu de forma brusca, e apesar disso ser algo normal, já que os monstros eram muito mais fortes, naquele momento ninguém parecia entender isso. Para avançar mais rápido, o grupo passou a se apoiar nos encantadores que estavam ganhando destaque. Como Orhun demonstrava habilidade em várias funções, a escolha acabou recaindo sobre ele. Bernard e Anthem comentam que, pensando no resultado, a decisão acabou funcionando, já que o grupo conseguiu chegar ao 94º andar. Orhun concorda em parte, mas agora entende que aquela não foi a melhor escolha. Mesmo após se tornar suporte, o grupo deveria ter diminuído o ritmo e focado em se fortalecer aos poucos. Bernard e Anthem perguntam o que ele quer dizer com isso. Orhun evita responder diretamente e muda de assunto, mas em seus pensamentos surge a certeza de que as chances de o grupo do herói alcançar novamente aquele andar eram inexistentes. Bernard então pergunta como seria o espadachim ideal para ele. Orhun responde de forma irônica, dizendo que seria alguém capaz de fazer um pouco de tudo, um espadachim que conseguisse avançar sozinho, mesmo nos pisos mais difíceis. É esse tipo de guerreiro que ele deseja se tornar. Bernard e Anthem o incentivam, dizendo que acreditam que, algum dia, ele certamente alcançará esse objetivo. A cena muda para Caroline e Sofia, que estavam tomando banho. Caroline comenta que faltava apenas mais um dia para a exploração terminar e que depois disso, elas teriam que se despedir de Orhun. Sofia diz que gostaria que ele permanecesse no grupo Coelhos de Prata.
Caroline sugere que ela diga isso diretamente a ele, comentando que talvez ele aceitasse se fosse convidado. Sofia responde que fazer um pedido assim poderia soar egoísta, mas em seus pensamentos, considera a possibilidade de pedir que ele fique. Na manhã seguinte, todos os aventureiros se reúnem na entrada da masmorra. Nesse momento, o famoso grupo dos heróis aparece, seguindo em direção ao interior da mesma masmorra, chamando a atenção de todos ao redor. E assim, terminamos o terceiro episódio do anime, Jack of All Trades, Party of None. Se quiserem a continuação dos próximos episódios, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar pegando os próximos vídeos. Falou e até a próxima! Acabou, pessoal!